Mais do que recordar uma data histórica, convido você a sentir este momento como um chamado de consciência, reflexão e reconexão com a força ancestral que nos ensina sobre superação, compaixão e libertação interior. Permita-se acolher esta mensagem com o coração aberto. Hoje, dia 13 de maio de 2026, ao reverenciarmos consciências que atravessaram a dor humana, sem permitir que a própria luz fosse apagada, somos convidados a olhar para algo muito maior do que uma data histórica sobre a abolição da escravatura no Brasil. Somos convidados a olhar para dentro e integrar todos esses ensinamentos que chegam até nós pelos pretos velhos com verdade e amor. A verdadeira libertação não acontece apenas quando correntes externas são rompidas. Ela começa quando as correntes invisíveis da alma deixam de comandar nossos passos. Muitos ainda caminham aprisionados pelo medo de existir plenamente, pela culpa de se escolher, pela necessidade de agradar para merecer amor, pela vergonha da própria história, pelo abandono de si mesmos. E talvez uma das maiores sabedorias trazidas pelos pretos velhos seja justamente esta: a dor não precisa se transformar em dureza. Existe algo profundamente transformador na presença dessas consciências ancestrais, porque elas não nos olham a partir do julgamento, elas nos olham a partir da compreensão. Olhar para nossas feridas sem rejeição, para nossos excessos sem condenação, para as nossas quedas sem humilhação. E silenciosamente parecem nos dizer: filho, filha, você não precisa continuar se punindo para aprender. Quantas vezes confundimos sofrimento com evolução? Quantas vezes acreditamos que suportar tudo em silêncio é força? Quantas vezes seguimos repetindo padrões ancestrais por acreditar que amor é sacrifício? Mas a alma não veio à Terra para perpetuar prisões. Ela veio para transformar consciência. Os pretos velhos carregam nos olhos uma sabedoria que não nasceu da teoria, nasceu da travessia, da resistência, da transcendência, da capacidade de permanecer conectado ao sagrado, mesmo quando o mundo tentava arrancar sua dignidade. E talvez seja exatamente por isso que suas presenças toquem tão profundamente o coração humano, porque eles nos recordam que ninguém perde sua essência divina, mesmo atravessando os períodos mais escuros da existência. Existe uma força imensa em continuar amando sem permitir que a dor se torne identidade. Muitas pessoas vivem anos acreditando que são aquilo que sofreram, mas você não é a rejeição que viveu, você não é o abandono que sentiu, você não é a violência que recebeu, você não é os silêncios que engoliu, você não é a humilhação que suportou. Tudo isso atravessou sua história, mas não define sua essência. Sua essência continua intacta, esperando ser reencontrada. E talvez o verdadeiro despertar espiritual comece exatamente aqui, quando deixamos de buscar apenas luz exterior
e começamos a iluminar os lugares internos que evitávamos sentir. Ascensão não é fugir da humanidade. Ascensão é aprender a amar a própria humanidade. É acolher a própria criança ferida. É compreender os próprios limites, sem se odiar por eles. É reconhecer sombras sem transformá-las em sentença eterna. É permitir que a consciência amadureça. Muitos desejam prosperidade, expansão, amor, propósito, mas continuam abandonando a si mesmos diariamente. E não existe abundância verdadeira onde existe autoabandono. Os ancestrais nos ensinam sobre presença, sobre raiz, sobre pertencimento. Porque uma alma desconectada de si mesma tenta preencher vazios com excessos externos. Busca reconhecimento compulsivamente. Busca aprovação. Busca ser vista. Busca amor onde não existe reciprocidade. Busca valor em produtividade. Busca merecimento através do sofrimento. Mas chega um momento em que a consciência desperta e compreende: eu não preciso mais continuar mendigando aquilo que já existe dentro de mim. Esse é um dos maiores resgates espirituais da existência. O auto-amor não nasce da vaidade, nasce da reconexão. Nasce quando você finalmente entende que também merece o cuidado que oferece ao mundo. Muitas pessoas sabem acolher todos ao redor, menos a si mesmas. Sabem aconselhar, sabem proteger, sabem compreender, mas internamente vivem em guerra. E nenhuma cura profunda acontece enquanto você continuar sendo inimigo da própria alma. Os pretos velhos nos ensinam sobre humildade, mas nunca sobre submissão destrutiva. Humildade não é se diminuir. Humildade é reconhecer a divindade presente em todos os seres, inclusive em você. Você também pertence. Pertence à terra, pertence ao amor, pertence à possibilidade de recomeçar, pertence à luz que pulsa, mesmo depois das tempestades. Talvez por isso, tantas pessoas sintam vontade de chorar diante destas presenças ancestrais. Porque algo dentro delas finalmente se sente visto sem precisar usar máscaras. E quando a alma se sente verdadeiramente vista, ela começa a relaxar. Ela para de lutar para provar valor. Ela compreende que existir já é sagrado. Existe uma exaustão coletiva acontecendo no mundo. Muitas almas adoecidas por excesso de cobrança, comparação, medo e desconexão espiritual. Pessoas tentando serem fortes o tempo inteiro porque acreditam que vulnerabilidade é fraqueza. Mas os ancestrais nos ensinam outra verdade. A rigidez endurece, mas só o amor transforma. Nenhuma árvore cresce saudável negando suas raízes. E talvez seja este o grande chamado deste tempo. Olharmos para as nossas raízes emocionais, ancestrais e espirituais com coragem suficiente para interromper ciclos de dor. Nem tudo que foi vivido precisa continuar sendo perpetuado. Você pode escolher diferente. Você pode
escolher se tratar com mais dignidade. Pode escolher relações com mais consciência, mais conscientes. Pode escolher interromper padrões de humilhação emocional. Pode escolher descansar sem culpa. Pode escolher existir sem se violentar internamente. Isso também é libertação. A espiritualidade verdadeira não afasta o ser humano da vida, ela o aproxima da verdade. E a verdade é simples. Nenhum ser nasce para viver desconectado do amor. Ainda que o mundo tenha ensinado dureza, competição e sobrevivência, a alma continua buscando reencontrar o caminho da integração, porque todos pertencemos. Não existe separação real quando olhamos pela consciência do espírito. As dores humanas mudam de nome, de cultura, de geração, mas no fundo todos desejam as mesmas coisas: serem acolhidos, serem amados, serem respeitados, sentir paz, sentir pertencimento, sentir que suas existências têm valor. Talvez a cura coletiva comece quando compreendermos que ninguém evolui sozinho. Toda consciência que desperta ajuda o mundo inteiro a despertar um pouco mais. E talvez os pretos velhos continuem vindo tão próximos da humanidade, justamente para nos recordar disto. A sabedoria não está em se tornar superior aos outros, está em lembrar que somos parte uns dos outros. Hoje, permita-se respirar mais profundamente, permita-se sentir sua ancestralidade viva dentro de você, permita-se honrar tudo o que sobreviveu para que você pudesse chegar até aqui, estar até aqui. E, acima de tudo, permita-se não continuar carregando dores como identidade. Você pode transformar sua história sem negar sua travessia. Você pode florescer sem esquecer suas raízes. Você pode se tornar luz sem abandonar sua humanidade. E talvez esta seja uma das maiores formas de ascensão que exista. Escolher amar a si mesmo de maneira tão verdadeira que até as partes feridas começam finalmente a se reintegrar, a se conectar, porque merecem permanecer, porque fazem parte deste amor em essência, deste amor do eu sou, deste amor em pura conexão da centelha divina. Se esta mensagem tocou sua alma de alguma forma, você será muito bem-vindo para caminhar conosco em nosso canal e também no grupo silencioso do WhatsApp, um grupo gratuito onde compartilho reflexões, decretos e conteúdo de expansão consciencial com amor, respeito e propósito. Que sua caminhada seja guiada por luz, sabedoria e pertencimento. Com gratidão, Salete.